Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa relação com os santos é uma relação que nos estimula a viver a realidade de nossa vida de uma forma, entre aspas, normal e do outro lado, de uma forma plena, produtiva, entusiasta. Nós iniciamos o nosso tríduo em honra de Santa Rita de Cássia, uma mulher que viveu 700 anos atrás de nós e que teve uma experiência bastante singular. Ela, filha de uma família abastada, tinha um desejo forte de casar e casou. E este casamento não foi feliz, seja porque o esposo era ciumento e até violento, seja porque também lhe foram roubados os 2 filhos na peste daquela época, poderíamos dizer para nós, numa situação de infecção pública, como pode ser o Covid-19 para nós agora. Santa Rita de Cássia viveu 2 experiências importantes: o matrimônio, a vida familiar, que não foi fácil para ela, e depois da morte do marido, a vida religiosa. Ela se fez monja agostiniana e foi morar em Cássia, a cidade onde ela está sepultada. A vida matrimonial dela pode ser muito bem comparada com tantas situações nossas de vida familiar, onde nem tudo anda do jeito que a gente sonha, onde muitas vezes aparecem problemas inesperados, sobretudo na relação, no entendimento, na capacidade de se escutar, de se perdoar, de viver a união, muitas vezes com dificuldades também na vida, na relação com os filhos. Rita foi um exemplo forte, de uma mulher forte, que diante dos problemas contingentes do momento não fugiu, enfrentou. Lá onde era necessário calar a boca, calava. Lá onde era necessário chorar, sem que ninguém pudesse ver, fazia. Mas ficou na vida matrimonial até o fim. O esposo dela foi assassinado. Os 2 filhos que tinham contraído a peste lhe foram tirados, e aí nasce esta segunda experiência da vida religiosa no mosteiro, onde ficou mais ou menos uns 40 anos. Ela pode nos ajudar a pensar e a contornar os nossos problemas familiares com muito realismo. Sonhar a vida de família como sonha uma pessoa romântica é pisar em falso. A vida é dura. Se integrar harmonicamente não é tão fácil como a gente pensa. Como adolescentes podemos pensar de um jeito a família, como casados
nós percebemos que ela é muito mais complexa do que nós tínhamos pensado. E se a gente não tem pontos de referência fortes, como Rita tinha, desmoronamos, aceitamos o divórcio, engrossamos problemas que poderia muito bem, num diálogo respeitoso e paciente, serem superados. Por isso, eu diria que o exemplo dela possa nos ajudar a rever a nossa convivência familiar e fazer de tudo para que o amor que une, que dignifica, que faz crescer, que dá paz interior, sempre seja defendido e vivido por todos nós. Mas a Santa também nos ajuda a perceber que, seja casados, seja na vida religiosa, seja na vida de solteiros, temos que ter um objetivo e um ideal muito forte, marcante e decisivo, que é a santidade. Santidade não é algo de extraordinário, fazer coisas diferentes das criaturas normais. É viver de forma extraordinária o que é ordinário, que é de todo dia, lá na família, lá no trabalho, lá onde Deus nos colocou. A santidade quer dizer se conformar em tudo com Deus, se tornar plasmados de uma certa forma pelo Espírito do Evangelho. É o caminho de todos nós. E temos que prezar isso, temos que lutar para isso. Não podemos aceitar um cristianismo barato, um cristianismo parasita, um cristianismo feito de coisas ordinárias, até o ponto que parece banal a fé que nós temos. Sermos santos não é vocação de uns privilegiados, é de todos nós. E o Evangelho nos indica os caminhos. É só ouvi-lo e praticá-lo. Segunda coisa que eu gostaria de sublinhar neste momento de reflexão, o pego do livro dos Atos dos Apóstolos, onde se fala da experiência de Paulo num momento trágico de sua vida. Está caminhando para Roma, onde será julgado, onde encontrará a morte e dará testemunho de Jesus, como o próprio Jesus lhe pede. Você dará testemunho de mim também em Roma. Mas o que eu quero sublinhar é um aspecto do que Paulo diz na sinagoga. Fala da ressurreição de Jesus. E naquela assembleia há fariseus e saduceus. Os saduceus, diz o texto, não acreditavam na ressurreição. E por isso, quando Paulo começa a falar disso, há um rebuliço muito forte e uma gritaria insuportável. Mas não me interessa isso, me interessa simplesmente sublinhar que o tema da ressurreição é o divisor de água de toda a nossa fé. E Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa fé. Nós seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos, porque acredita em alguém que foi grande, que falou bem, mas morreu. Não está mais aqui, não tem mais poder sobre nós. A ressurreição nos diz: Jesus Cristo, aquele que passou no meio de nós,
aquele que foi morto, crucificado, ressuscitou. É o Senhor da vida. E na sua palavra, nós lançamos as nossas redes na fé nesta vida nova, na qual Ele nos introduziu através da sua ressurreição. Nós vivemos e caminhamos. A ressurreição é um problema de fé. Não é um problema que podemos demonstrar com argumentos científicos. Ninguém viu Jesus ressuscitar, mas Ele se manifestou como ressuscitado. E quem acredita que Ele está vivo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, vai encontrando a razão forte de sua vida aqui na terra. Por isso, é por causa de Jesus ressuscitado que nós estamos reunidos nesta noite. É por causa de Jesus ressuscitados que nós acreditamos até nos momentos de derrota, de cruzes, porque Ele nos deu a prova que a cruz não é a última palavra, embora seja uma experiência obrigatória que temos que fazer. A última palavra é a vida, é o futuro de Deus e com Deus. Por isso este trecho dos Atos dos Apóstolos nos ajuda a balizar melhor as nossas convicções e a nossa fé. Nós não estamos reunidos por causa de ideias, por causa de gostos pessoais. Nós estamos reunidos por causa de Jesus vivo, ressuscitado, que vive entre nós. E nesta fé temos que viver, escolher e praticar o que Ele nos ensinou e nos comunicou. Terceiro, e termino, sendo que não venho toda hora, né? Posso abusar um minuto? Não, só um minutinho só. Terceiro ponto que eu gostaria de sublinhar, o pego do Evangelho, muito rico. Evangelho de São João, que é também um discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos antes de enfrentar a morte. E Jesus, entre outras coisas, antes de ser crucificado e ressuscitar, Ele pede ao Pai uma coisa que é um desafio para todos nós: que todos sejam um, e nós e entre eles. É muito bonito isso, porque a nossa verdadeira carteira de identidade como cristãos e discípulos é a união, a unidade, que significa eu viver em Deus, permitir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo morem em mim e viver unidos entre nós, não fazendo das diferenças, das dificuldades, dos problemas, algo que separa, mas um estímulo a sermos cada vez mais do jeito que Jesus nos pensou e nos quer. E o desafio é grande. E pode ser que nós nos acostumamos com determinadas situações e não vibramos mais por dentro. A união no cristianismo é fragmentada. Quantas igrejas protestantes existem em Paraúna? Eu perdi a conta. Mas não é normal isso aqui. Como é que se professamos a mesma fé em Deus, tendo um só Salvador que é Jesus Cristo, tendo uma só palavra que é a Bíblia, tendo um só mandamento, amai-vos como eu vos amei, nós não nos entendemos e formamos igrejas, panelas, grupos e achamos que isso é normal. A unidade que Jesus sonhou praticamente se fragmentou
E nós temos que ter e fazer todo o esforço possível para que de fato possamos adorar, seguir e viver o único Senhor e Mestre. E também entre as nossas comunidades, a comunhão nem sempre é um distintivo. Quantos grupos contra os outros? Parece às vezes que a igreja vira partido. Se eu sou de um partido, vejo o outro como oposição. E mesmo que eu diga as mesmas coisas que eu digo, tenho que me opor. Na igreja não pode ser assim. Que todos sejam um. Às vezes tem tensões entre pastorais, espiritualidades. Isso contradiz o projeto de Jesus. Muitas vezes tem contradições dentro da família, onde a gente não consegue dialogar, não consegue superar o conflito e vai pela tangente, larga, faz outras escolhas. Que todos sejam um. A comunhão é uma arte difícil, porque exige de nós morrer a nós mesmos e acolher o diferente. Não sou eu que tenho razão, o outro também tem razão. E o diálogo respeitoso nos leva a perceber como é muito melhor sermos um só corpo, uma só família, uma só comunidade. São 3 pontos que a gente pega de Santa Rita e das leituras que ouvimos, que podem nos ajudar em nossa reflexão pessoal. A homilia é um momento curto, embora foi cumprido agora, mas vou prometer que eu não vou cumprir mais, vou pecar mais disso não, pelo menos porque não sei quando venho aqui, né? Mas é um momento curto, mas que deve ajudar você, eu, a cada um de nós, a refletir e a dizer como é que eu estou em dia com a palavra de Deus. O que ela exige de mim? Eu vou cultuando Santa Rita, ótimo. Mas de que jeito eu quero aprender dela a ser um cristão, um pai, uma mãe de família dedicado, atento e aí por diante? Que cada um de nós, portanto, não termine aqui a reflexão, mas faça de tudo para que o que nós tentamos de captar daquilo que Deus nos fala, possamos traduzir em vitalidade, em espiritualidade mesmo bem mais profunda e bem mais consistente.